Pessoal, bom dia. Nós vamos começar a nossa aula. Eu postei o material lá no AVA. Bom dia, Amanda. Bom dia, professora. Tudo em paz? Tudo certo, e com você? Também. Estou meio atacadinha dessa rinite, mas, isso faz parte. Quem mora em Curitiba, se não tiver rinite... Esse tempo também ajuda bastante, né? Não mora nessa terra. Bom, vamos lá. Você tem alguma dúvida da aula anterior, dos trabalhos? Não, tá tudo certinho. Tá. Eu não sei, o Aisla já passou alguma informação do PI? Ainda não, ninguém falou nada. Pois é, estou preocupada, né? Que vai ficar em cima da hora. Bom, nós temos que aguardar a coordenação. Então, eu postei lá o material, postei uns vídeos, tá? E lá também tem um material do AVA. E se vocês quiserem fazer lá aquele material, eu deixei, porque eu achei aquele material interessante, para reforço do processo de aprendizagem de vocês, tá? Então, eu postei lá 2 artigos para vocês lerem. Deixa eu ver aqui. É um Apraxis do psicólogo face ao Código de Ética Profissional. Esse artigo é bem interessante vocês lerem, porque ele vai falar da questão. Bom dia, quem chegou por aí. Bom dia. Então, ele vai estar falando sobre a questão da ética, né, da postura, relacionando o código de ética. Então, quem tiver um tempinho, leia lá o artigo, que eu vejo como uma coisa interessante. O outro é o papel da escola e suas demandas sociais. Nós até já discutimos bastante essa questão, tá? Mas, quem quiser, à noite, está tendo a semana das licenciaturas da Uniandrade. Está bem interessante. Ontem nós tivemos a palestra da doutora Zita, PhD, sobre a questão da ética. Inclusive, está lá no canal da Uniandrade. Quem quiser assistir a fala dela, bem interessante. E depois nós tivemos a fala da Unileu, que vocês já conhecem, mas elas falaram da escola, O Mundo para Todo Mundo, que é um SEI, né, que é a proposta em cima da Reggio Emília. E hoje à noite vai ter sobre altas habilidades, vai ter sobre a questão da educação e a tecnologia, amanhã vai ter sobre o papel do pedagogo, vai ter umas palestras lá, tem lá no YouTube da Uniandrade, né? Daí, quem tiver interesse. Só um pouquinho, pessoal. Só um minutinho. Tá, muito bem. Então, é isso. Alguma dúvida, pessoal? Tá tudo certo? Não tem mais nem um mês de aula, né, gente? Ai, 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 que medo que dá, né? Então, hoje eu vou falar um pouco sobre a ética dentro da escola. Vocês já tiveram a disciplina de ética. Já, né? Já, professora. Isso. Então, vocês já tiveram lá o código de ética, tudo certinho. Hoje eu vou falar da ética dentro da escola. Não sei se alguém viu os vídeos que eu coloquei lá, mas tem um vídeo que eu achei muito interessante. Muito. Eu não tinha pensado no que a professora lá e o professor estão colocando. De que a escola
ela tem que pensar no processo das relações da mesma maneira que ela pensa em ensinar o currículo, os conteúdos. E que ela deve e deveria ter um plano, um projeto de relacionamento. E ontem a doutora Zita Lago, ela foi assim, de uma felicidade na palestra dela, colocando, né, que eu pedi para ela falar sobre as questões éticas dentro da escola. Então, como isso é deixado de lado? O que eu percebo nesse tempo que eu trabalho em escola, assim, vamos empurrando com a barriga. Isso aí, né? Preocupado em quê? Ensinar matemática, ensinar a ler, a escrever, mas não ensinar a conviver. E eu digo para vocês, eu estou voltando para o presencial. Em algumas instituições, alguns locais que eu trabalho, e parece que a panela vai explodir. Dá a impressão que as pessoas, não é que as pessoas pioraram, é que elas ainda não elaboraram tudo isso que aconteceu. E eu digo, o resultado, a conta da pandemia ainda não chegou. Tá? A conta da pandemia, ela ainda não chegou para ninguém. Então, as pessoas elas estão a ponto de explodir qualquer coisa. Qualquer coisa, assim, conflitos, coisas que você fica pensando assim, não, mas isso está acontecendo? Não, isso não é verdade. Isso não é verdade. Por quê? Porque as pessoas se enclausuraram, as pessoas ficaram dentro de casa, tiveram perdas, ou financeira, ou de pessoas, ou de valores, ou de emprego, ou de amizade, ou de relacionamento. Então, então a situação aí, nós vamos ter anos aí, pelo menos 1 ou 2 anos aí, até as pessoas se estabilizar, e entender e incorporar isso. Então, eu vejo que os ânimos estão aflorados. Estão aflorados. Está compartilhando? Tá, professora. Então, vamos lá, valores, atitudes na escola. Então, isso nós já discutimos bastante, né, meus queridos, durante as nossas aulas, sempre, eu sempre gosto de trazer essa questão dos valores. Aqui tem o Arruda, o Cantioto, o Gonçalves, a natureza, né? Tem vários livros sobre ética, ética das virtudes, o método, os modelos éticos, o ser ético no Brasil. Tem um livro do Dalai Lama que eu gosto muito sobre a ética. Eu até já trabalhei em sala de aula com o curso de administração. Ele não fala de budismo, nada disso. Ele fala... Eu digo assim, que aquele livro ele te ensina a viver a ética. Ele fala como que você deve viver a ética. Muito bom. Eu acho, deixa eu procurar aqui, eu acho que vale a pena ler esse livro, pessoal. E é um livro bem bom de ler, bem gostoso. Quer ver? Deixa eu ver uma coisa aqui. Acho que é Ser Ético. Eu tenho ele aqui, mas até eu achar em casa. Dalai Lama. É uma ética para o novo milênio. Agora eu achei.
É bem bom, né? Ele traz essa. Deixa eu escrever aqui para vocês. Uma ética para o novo milênio. Uma ética para o novo milênio. Quem tiver interesse, às vezes os livros dele a gente acha em PDF, porque ele não visa lucro, esse homem, ele fica lá meditando. Ai, é uma graça. Tá? Então fica a dica aí para vocês. Ética. O que é ética? Como vocês já viram em aulas anteriores, é uma reflexão sobre um costume, sobre ações humanas. Ela pode ser entendida como o quê? Um tipo de comportamento. Fatores que afetam o nível de moralidade das pessoas. Educação, controle social, conformação ao grupo, contingências especiais. Então, como aumentar a qualidade ética das decisões? Como aumentar a qualidade ética das decisões? A questão aqui é principalmente, a adoção do código de ética. Só que, lógico, se você está no consultório, você tem que seguir o quê? O código de ética da tua profissão de psicólogo. Mas, se você for trabalhar numa instituição, você tem que seguir o quê? O código de ética daquela instituição. E ainda representar bem a sua categoria. Por isso que, geralmente, uma instituição inteligente, uma instituição organizada, ela tem lá os teus direitos e os deveres. Geralmente, você recebe lá uma cartilha sobre os seus direitos e os seus deveres. Bom, o que é esse dilema? Será que o que eu estou fazendo é legal? Se alguém fizesse isso para mim, tá? Então, aqui, como seria a minha decisão? Põe a decisão em prática. O estudo da ética é dividido em 2 campos: em problemas gerais e problemas específicos. Então, nós estamos vivendo hoje a nível de mundo. Nós temos muito foco no Brasil, mas não é a nível de mundo. Nós estamos vivendo a maior crise existencial e, principalmente, a ética. Nós temos um problema de redes sociais, nós temos problema de jornalismo. Hoje, antigamente, eu era criança, a nossa família, ali na nossa redondeza, ali em Vidal Ramos, era só nós que tínhamos uma televisão. Era uma caixa de abelha, né, gente? Pense. Aí o meu pai colocava aquela televisão no meio da cozinha, ainda com o bombril na antena, e nós assistíamos o Jornal Nacional. E aquilo era visto como uma verdade. Meu pai escutava rádio. Hoje você não sabe. Às vezes um colega teu, às vezes você compartilha alguma coisa com você, eu penso assim, puxa, mas esse meu amigo não ia me mandar fake? Depois você vai ver, é fake.
Então, nós estamos vivendo a maior crise, eu diria assim, a questão da internet, a questão das redes sociais, tem o lado positivo, como nós já discutimos em outras disciplinas, mas ela tem, essa questão. Outro dia eu ouvi uma frase que, claro, que não foi o Freud que escreveu, ou foi não, foi a Clarice Lispector, que eu gosto muito da poetisa Clarice Lispector. Ela escreveu no momento que ela nunca viu tanta gente postar bobajada, antes dela morrer, né? Tanta bobajada em nome dela. Depois eu fiquei pensando, meu Deus, eu compartilho tanta coisa dela, né, que eu acho que não é dela. Então, realmente. Então, nós temos o quê? Essa crise macro de valores políticos, de valores educacionais, e eu vou continuar apostando. A única forma de uma nação melhorar é investir maciçamente em educação. Não é florear, não é fazer bobajalhada, é gastar dinheiro com coisa inútil. Feliz da cidade, feliz da área política, das igrejas, eu vejo assim que todo mundo deveria de se unir em prol à educação. Em prol à educação. Problemas específicos. Aí a questão sexual, ética, matrimonial, bioética, são de áreas específicas. Então, eu vou ter problema de éticas mais gerais e vou ter problemas mais específicos. Então, um exemplo, dentro de uma escola, nós vamos ter problemas mais gerais, da vizinhança, da falta de postura, mais gerais. E nós vamos ter aquelas mais específicas, a postura do professor, do gestor, do estudante. E eu vou falar uma coisa bem séria para vocês. Eu tenho me apavorado, vocês não. Vocês são uma turma 10, outras turmas que eu trabalho, mas tem vindo os alunos aí complicado. Sem o mínimo de respeito a nada, nem a eles. A questão do moral, o que é o moral? É um conjunto de normas, de regras, de sociedade, é a prática. Então, a moral é a prática. Eu vou lá e mexo na bolsa do Vinícius. Eu tive um ato imoral. O que é a ética? É a reflexão, é o campo teórico, é a análise crítica. Então, a ética é a teoria. Eu vou ficar aqui. O meu ato foi a moralidade. Eu fui lá, mexi na bolsa do Vinícius. Tá? E a ética é o que eu ficar pensando, eu fazendo a reflexão. Imagina, isso não dá nada mexer na bolsa do Vinícius. Pessoal, alguma dúvida, me chamem. Aqui nós temos o quê? O funcionário fantasma. Então, nós temos um problema gravíssimo. Isso não é só no nosso país. Eu já participei várias vezes de congresso com a Unesco, com a ONU, tudo. E, lamentavelmente, a educação é o número um. É o número um de corrupção. É o número um de corrupção. Tá? E isso é no mundo. Primeiro é a educação, tá?
depois é a saúde, depois é o saneamento básico, moradia. Quer dizer, se você ir lá no gráfico de Maslow, como que uma pessoa pode viver em equilíbrio, pode viver decentemente, meus queridos, se ela não tem as necessidades básicas dela? E não existe mais freio para a corrupção e para a maldade. Agora querem tirar o poder do Ministério Público. Tá? Querem tirar o poder e tudo lá para... tudo lá para o Senado, para o Congresso, sei lá para onde. E daí nós vamos viver à mercê do quê? Porque, bem ou mal, ainda o Ministério Público controla algumas coisas. Aí complica. Bom, eu tenho que pensar, se eu adentro numa escola para trabalhar como psicólogo, eu tenho que pensar em quê, meus queridos? Eu tenho que pensar na minha postura, no que eu vou responder, Eu tenho que representar de forma ética, digna, de forma ética, digna, a minha profissão. Mas aí eu também tenho que ajudar os estudantes, fazer um trabalho de boa convivência, os professores, os gestores. Eu já vi, eu já cansei de presenciar pais humilhando o professor, professor humilhando pais, criança, adolescentes e adultos humilhando o professor. Tá? Então, e por aí afora, faltando com respeito, com ética. Às vezes você escuta o professor falar, também esses alunos aí, quem foi o professor deles? Complica. Então, eu tenho que pensar nessa ética pessoal, profissional, social, familiar. O que é ética, Afinal, o que é ética? Como deve ser a nossa postura frente a colegas, ao nosso ambiente de trabalho, ao nosso planeta? Temos falado tanto da educação planetária, o próprio Edgar Morin, eu acho que Edgar Morin é um pesquisador, é um estudioso que nós devemos prestar atenção nele, prestar atenção. Como que eu me relaciono, você se relaciona consigo? Que profissional precisam e desejam nesse início de milênio? Pessoal, é inadmissível. Eu tenho visto coisas aí nas instituições que eu fico assim, não, isso não é verdade. Humilhações. Você passar por humilhações, sem pena e sem dó. Então, nós temos que levantar a bandeira. Ética, além de ser considerada um dos temas mais trabalhados, no momento contemporâneo, está presente em quê? No nosso dia a dia. Você vai descer o elevador. Você tem que ter respeito, ética. Outro dia eu estava no elevador aqui no meu prédio e o senhor, que é um senhor de idade, queria entrar no elevador e aqui não pode, por causa do Covid. Daí ele ficou bravo, daí eu fui lá e falei, olha, eu já trabalho presencialmente, eu estou numa escola, na escola que eu trabalho, lá na PAI, 3 professoras tiveram Covid recentemente, eu estou num grupo de risco, porque eu estava com elas, expliquei tudo isso para o homem não se satisfez. Então, claro, você tem que fazer a sua parte. A mesma coisa, você vai atender um pai, Vocês estão vendo o slide?
Para mim ficou preto. Acho que agora deu. Então, a ética é o quê? É uma reflexão, né? A ética é uma reflexão, é uma discussão da liberdade, práticas, valores, pensamento, costumes. Ela abrange tanto a crítica das relações entre os grupos, como das instituições, quando a dimensão das ações pessoais. Então, eu tenho que pensar nesse grupo. Às vezes eu posso querer tomar uma atitude, mas eu vou prejudicar o meu grupo. Ou eu vou prejudicar a minha família, eu vou prejudicar o meu grupo de trabalho. Aqui, né? Eu gosto muito dessa charge, né? Puxando o tapete. E assim, né? As pessoas puxam mesmo. Tem algumas que não são intencionais, tem outras que são. Aqui, né, nós somos um contribuinte passivo, né? Pagamos um monte de impostos e ficamos quietos. Aqui, fazer ética, fazer crítica, compreender a realidade moral, os benefícios para todas as pessoas. Um dia eu estava fazendo trilha e a pessoa pegou e jogou uma latinha no mato. Eu fiquei olhando aquilo. Não falei nada. Aí ela disse, é só uma latinha. Eu falei, pois é. Então, todo mundo vai pensar, né? Só uma latinha. Esse é um exemplo para nós pensarmos. Não se fala mais da ética, mas sim de éticas, né? Pois se vive num mundo complexo, em constante transformação. Se você pensar em você, né, queridos? Se vocês pensarem em você, você vai pensar assim, puxa, eu fiz isso, hoje eu não faria. Eu não fiz aquilo, mas hoje eu faço. Então, nós vamos mudando. A queda do Muro de Berlim, não sei se alguém já viu, eu vejo como uma coisa bem interessante para vocês assistirem. Aqui as formas de juízo. Então, eu tenho aqui as formas de juízo particulares, as razões, as regras, os princípios, as ideias, as virtudes, certos modos de sentir. Então, qual é a minha maneira de julgar a atitude das pessoas? Ou as minhas próprias atitudes? Como que eu julgo? Que regras que existem nesses lugares? Como que é isso? O que são sanções? Existem sanções que ninguém te coloca, mas você mesmo se dá essa sanção. Duas coisas muito difíceis, né, colegas, do ser humano, o ser humano aprender a viver é com a culpa e com as perdas. O ponto de vista, o juízo estético, o juízo estético. Os juízos de obrigação moral, particulares. O que ele fez? Gerais. Respeitar as promessas, o amor, o coroamento, o direito à liberdade. Tá?
o direito à liberdade. Então, eu tenho que pensar, os particulares, fugir da prisão, você pode se tornar um missionário. O errado é o que ele fez. Gerais, respeitar as promessas, o amor, o coroamento. Então, nós estamos sempre entre o juízo particular e o juízo geral. Ética e valor implicam em quem? Você tem um compromisso. É por isso que, às vezes, e assim, eu vou ser bem clara com vocês. Você tem que ser sério e séria nas pequenas coisas. Se eu agendei a aula às 9, claro, às vezes eu já tive atrasos aqui. Eu não falto, vocês sabem. Semana passada, à noite, eu não consegui dar aula, porque aconteceu uma coisa muito grave comigo. Eu dou aula na segunda de manhã para uma turma presencial, né? Daí a menina falou assim, estava chovendo, acho que segunda, né? Muita chuva. O pai dela que leva ela para a escola, pensa, para a faculdade ainda. O pai vai levar e vai buscar. Tudo novinha, né? Aí a menina falou, o pai disse assim, não vai para aula, filha, é muita chuva. Mas a professora já deve estar lá. Então, nós temos esse compromisso. Se você marca qualquer coisa, você tem um compromisso. Nortear o processo de ensinar e ser e conviver. Então, eu vivo numa sociedade. Quem tem esse discurso, desculpa o palavrão, esse discurso, eu vou usar mais leve, débil. Eu posso fazer o que eu quero, como eu quero, do jeito que eu quero. Gente, imagina se eu pudesse fazer o que eu quero, o que eu quisesse. Dar aula em outra plataforma, sei lá, dar aula para vocês diferente, de outro jeito. Tudo tem padrão. Tem padrão aonde você mora, tem padrão para você ir numa farmácia, tem padrão para você ir numa panificadora, tem até padrão para namorar. Tem até padrão para namorar, né? Claro, cada um faz o que quer, né, depois. Mas perante a sociedade existem padrões. E daí, o que a gente faz? Servir o modelo e inspiração, promover a construção da confiança. Lógico que ninguém aqui deve ser um robô. Você pode mudar a regra. Mas se na questão coletiva, todos precisam participar. Características de sobriedade. O que é essa sobriedade? Eu ser uma pessoa mais plena, mais leve. A colaboração, o respeito, o trabalho em equipe. O comportamento profissional, moderação, equilíbrio, confiança e respeito. Aqui, postura profissional, as atitudes que gerem clima de confiança nas relações humanas e sociais. Pessoal, a pior coisa que tem é você trabalhar num lugar que você não confia. Analisar constantemente de maneira clara e consciente. Não tirar os princípios fundamentais da sociedade a que serve. A organização, a receptividade, as críticas negativas, os comentários pejorativos, a interação, a integração. Então, às vezes, uma brincadeira que um professor faz com um estudante. Tem aluno
que se ofende quando o professor manda ele estudar. Se ofende, fica ofendido. É a oportunidade de participação de todos, ouvir, compartilhar, respeitar, considerar, retribuir o crescimento de todos. Então, nós precisamos pensar em quê? Numa convivência dentro da instituição escola de maneira saudável. Laços de simpatia, né? Trabalhar com projetos de amizade, cultivar atitude, cuidar com atitudes racistas, nacionalidade, cor, sexo, religião. Religião é uma outra coisa, né, que está pegando aí. Uma coisa engraçada, né? Time de futebol está bem difícil de alguém brigar. Porque uma época era isso. Agora é politicagem, racismo, os grupos de LGBT também aí têm problemas graves. A questão do feminismo, né, da mulher, dos gêneros, né? Cumprimento das normas estabelecidas, a valorização das profissões, não interessa trabalhar a valorização, e às vezes, como nós já discutimos, vocês têm visto aí nas redes sociais e na imprensa, tá? Como o professor, a situação do professor está difícil nesse país. E não sei se vocês sabem, mas os cursos de licenciatura, a maioria estão fechando nas instituições. Quem tem estudado, feito curso para professor, é pedagogia. História, geografia, química, matemática, língua, até letras, né? Tem sumido aí os professores. Biologia, né? Ciências biológicas, que são áreas específicas da licenciatura. A ação do ser humano, né? Pautar a ética, o compromisso, respeitar o trato da profissão. O novo milênio exige o quê? Pessoas competentes, humanas, o diálogo, a postura humilde. O fenômeno que vem ocorrendo com maior frequência, danos físicos, psicológicos, aí aqui nós já vamos adentrar aonde? Ao assédio moral. E muitas vezes você precisa mediar isso dentro das escolas. Pode levar a pessoa à loucura, à morte. Eu já tive colegas de profissão que morreram. Eles sofreram tanto assédio moral dentro da instituição que eles preferiram morrer. Causam, né, absenteísmo, desmotivação, conflitos, ressentimentos, repercussões sociais devastadoras. Analisar, entender, o primeiro passo, combater o assédio moral, identificar o motivo, a engrenagem social, o assédio, o conteúdo, identificar a carência, as virtudes, a conta do assediador, o manipulador do assédio moral, a inveja, o caráter, as ações, a ética e a moral. O assediador, um prazer, ele pode ser o quê? Um perverso. Pode ter um professor assim, pode ter um estudante assim, pode ter um gestor, pode ter um pai, pode ter uma mãe. Nós temos vários casos, né, de pais de lá, em escola, agora parou, né, mas nós já tivemos vários casos nas escolas. O pai, o aluno, ir lá e riscar o carro todinho do professor. Todinho. Coisas perversas.
aceitar intangível, seus semelhantes, a insatisfação, a plenitude do bem-estar. Então, o assediador, ele não tem sentido de equilíbrio, ele é um perdedor. Então, tanto o assediador quanto o assediado precisam de quê? De ajuda. Na realidade, os dois são doentes. Os dois têm problemas aí. Tem a ascensão dos outros, a realização, o conteúdo, a busca, a conquista do bem-estar. Aí nós precisamos aqui de profissionais dentro de psicologia, dentro das organizações, para fazer trabalhos de moral, de positivo, de contexto ético. O homem precisa o quê? Materializar o bem, alcançando assim a felicidade. O que é o bem? O que é o bem e o que é o mal? E isso tem que ser discutido com as crianças, com os jovens, com os adolescentes. Porque, sabe, está rolando um discurso por aí meio perigoso. Eu acho bem perigoso. Eu tenho que ser feliz a qualquer preço. Dane-se o mundo. Eu leio tantas frases em redes sociais assim. Cuido de mim. Eu, é eu, é eu, é eu, é eu, é eu, é eu, só eu. É o eu. E o resto? É o profissional provocar uma reflexão dos valores. Chamá-los, né, as consciências, seus atos. Vocês apresentaram aqui nos trabalhos de vocês várias técnicas, a reconstrução do seu caráter. É igual prender o bandido. Tá, coloca o bandido na prisão, e daí? E daí? Né? O que adianta? Tem que ser feito o trabalho. A valorização, a importância, o trabalho, atuar no ambiente saudável, agradável. É possível contribuir na promoção de um ambiente de diversidade de cultural e que seja respeitada? Contribuir com a competência profissional, atitude, escola. Às vezes você precisa chamar um professor e conversar com ele. Usa vocabulários inadequados perante os estudantes. Aqui eu não vou não pedir, né? Bom, pessoal, alguma dúvida sobre esse conteúdo, sobre a questão da ética, nossa postura na escola? Não? Então, eu vou falar sobre os temas contemporâneos. Eu até pulei lá na ementa, que esse era mais para o final, eu joguei ele para agora, porque como eu vou falar, eu falei de ética, eu já quero falar dos temas transversais ou contemporâneos. Né? Na realidade, hoje nós utilizamos mais o termo contemporâneo. O que são esses temas dentro da escola? Tá? São esses temas, eles não estão dentro do currículo, mas eles estão inseridos, né, dentro de uma vertente, e aí nós podemos utilizar esses conteúdos
utilizar esses conteúdos, estava certo, para desenvolver projetos, trabalhar, né, com os estudantes. Vamos ver aqui. Acho que agora já foi. Então, os temas contemporâneos. O que são? Nós temos aí, dentro dos parâmetros curriculares nacionais, eles são ditos como temas transversais. Então, os temas transversais dizem respeito a quê? A conteúdos a caráter social, a área do conhecimento, as várias áreas estabelecidas. Então, são aqui os temas transversais, que eram baseados nos parâmetros curriculares nacionais, que hoje nós temos o quê? A BNCC. Então, nós temos ali a saúde, a ética, a orientação sexual, a pluralidade cultural, o meio ambiente, o trabalho e o consumo. Aqui, hoje, dentro da BNCC, houve algumas mudanças. Então, nós vamos ter lá o meio ambiente, a ciência e a tecnologia, o multiculturalismo, então, trabalhar as multiculturas, a economia, então, dar aula de economia já para as crianças, a saúde, cidadania e civismo. Então, houve aí algumas mudanças, mas se você olhar, né, a pluralidade cultural está, a orientação sexual, ela pode entrar na saúde, tá? Ela pode entrar na saúde. A ética subentende que tem que estar em toda a prática. Trabalho e consumo está ali na economia. É isso, né? Eles colocaram ali o civismo e a ciência e a tecnologia. Eu acho que é bem importante isso aí. Novas tecnologias na educação. Isso, muitas vezes, o professor ele não domina. E aí cabe a nós, a equipe, dar essas ferramentas, ministrar cursos e etc. O que é essa educação tecnológica? Ela vai trabalhar os conhecimentos, desenvolver as capacidades, a aprendizagem, a análise, a tecnologia. O ensino híbrido. O que é o ensino híbrido? Tá? O que é o ensino híbrido? Debates e orientação, ferramentas, pesquisa de campo, leitura, projetos. Então, o ensino híbrido ele é o quê? É metade presencial e metade em casa. Aqui nós temos os desafios do ensino online, esse grande desafio que os professores tiveram que enfrentar em relação a processos digitais, a transformar a aula mais real possível, as reflexões aqui. O que é o ensino à distância? É tudo, é o 100% online. Ensino remoto. Você tem aí uma parte na internet, uma parte o professor ministra através de live, de exercícios. Bom, aqui alguns problemas que nós enfrentamos dentro da escola. Primeiro, a gravidez, que eu acho que, se eu não me engano, acho que foram vocês que trouxeram, ou se foi da turma da noite, eu não vou lembrar.
a ausência de diálogo, a questão da sexualidade precoce, a mídia, a confusão entre amor e sexualidade, paixão, as informações não corretas, né, sobre a reprodução. Aqui, né, o futuro, os sonhos, a carreira, a família, prevenção de doenças infecto-contagiosas, nós temos que pensar dentro da escola, os sinais de depressão, muitas vezes nós não prestamos atenção. Tá? Então, eu tenho aqui os eventos, o envelhecimento, os pensamentos ruins, a falta de interesse, de alteração, a dificuldade, a culpa, o pensamento suicida. Trabalhar essa questão das emoções, do medo, da insegurança, da tensão, da depressão. Aqui, os transtornos de aprendizagem, nós temos o que aqui? A descalculia, a disprasia, a dislexia, disfasia, desortografia, disgrafia. Quem é bambambam nisso é a Nádia Bossa. A Nádia Bossa é doutora nisso. Ela é doutora nisso. O que são os transtornos de aprendizagem? Os transtornos de aprendizagem, a criança tem o quê? Algum desvio neurológico. Então, isso também nós temos que pensar em como trabalhar dentro da escola, dentro de todo esse contexto. Aqui algumas técnicas que você pode utilizar para trabalhar dentro da escola. O ciclo de PDCA, né, o agir, o checar, o planejar, o fazer. Criar planos de ações, criar projetos referente à violência, à gravidez, aos transtornos de aprendizagem, à inclusão, à falta de respeito, de ética, de educação básica. Aqui o agir, ação corretiva, padronizar, checar, meta, planejar, localizar, estabelecer, fazer, colocar o plano em prática. Tá? Solução de problemas. Também é uma outra técnica que nós utilizamos. Como que eu vou adquirir novos conhecimentos, cooperação, pensamento criativo, comunicação, mediação de conflitos, a questão da alegria, da tolerância, do respeito, da compreensão, da convivência, da justiça. Esse quadro aqui eu acho bem interessante, que ele vai retratar, quem é que está excluído da escola, quem é que está separado dentro daquele ambiente, dentro daquele contexto que eu trabalho. A questão da integração, da inclusão. O que é estar incluído? O que é estar incluso? Tá? É realmente fazer parte, tá? Realmente fazer parte, tá? Fazer parte de todo o processo. É ter direitos e deveres. Ser visto como um cidadão participe. Aqui é o modelo utilizado em empresa, modelo de pesquisa, de implantação de ações, que você pode utilizar também na escola. Fazer um levantamento das necessidades. Aqui eu trouxe o modelo da Escola da Ponte, que vocês já discutiram, o projeto Âncora, abordagem Regia Emília, e 2 livros aqui, o Psicólogo como Mediador na Educação Inclusiva e o Ensino Híbrido. Pessoal, alguma dúvida, alguma...
questão em relação à aula? Tá tudo certo, pessoal? Nada de dúvida? Então, eu vou parar, interromper a aula.